Senhor Deus, mais uma vez me chego a Ti, suplicando, Senhor, para que este assunto que vamos tratar hoje, Tu possa estar nos coordenando em tudo, no que vamos falar, no que vai ficar gravado. E o nosso objetivo é para ajudar vidas a se livrar de tantas coisas ruins que vem acontecendo nesses últimos dias. Suplico assim no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com louvor. Se Jesus não viesse ao mundo. Se Jesus não viesse ao mundo, eu seria hoje condenado. Se Jesus não morresse na cruz para salvar-me dos meus pecados, Jesus, Jesus, que morreu ali na cruz, Jesus, Jesus, foi quem me deu vida e luz. Se Jesus não fosse perfeito, não tivesse amor e carinho, se Jesus não ensinasse à igreja o verdadeiro caminho, Jesus, Jesus, o que seria de mim? Jesus, Jesus, se não abrisse os braços para mim. Se Jesus não ressuscitasse dos mortos naquele dia, se Jesus não fosse para a glória, a igreja não subsistia. Jesus, Jesus, o que da igreja seria? Jesus, Jesus, sei que era pura agonia. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos tratar de mais um assunto importante que nós vamos falar sobre, mais uma vez, sobre a heresia, sobre a grande preocupação que nós temos em cima deste assunto. E vamos detalhar com bastante detalhes aonde nasceu a heresia e quais as consequências que traz para a vida espiritual de cada pessoa. E como desviar desta afronta. Eu classifico a heresia como uma afronta a Deus. Então o homem precisa meditar, aprender a conhecer o que é heresia e como desviar dela e confrontar até. Então vamos começar com o apóstolo Paulo, onde apóstolo Paulo, 1 Coríntios, deixa eu ver se é isso mesmo. 1
Coríntios 11, 19, se não me engano. Vamos ver aqui. 1 Coríntios 11. Onde diz claramente: e até importa, isso o apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios 11, 19, onde ali ele vai dar uma instrução acerca da ceia. E porque antigamente era um verdadeiro piquenique, que era esta prática que eles comemorando a Páscoa. Cada um fazia lá o seu banquete no pátio do templo, e os pobres, aqueles que não tinham recurso para fazer o banquete que os mais ricos faziam, ficavam ali com seus filhos, cada um olhando para o lado e sem nada a fazer. Então Paulo traz ali uma nova diretriz para este evento, porque o Senhor Jesus já tinha mudado aquilo ali, porque a verdadeira Páscoa era o próprio Jesus se entregando em prol dos nossos pecados. Então, no versículo 19 de 1 Coríntios 11, diz o seguinte: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros manifeste entre vós. Então, vamos dar um início aqui. Por que que Paulo avisa isto? Porque é algo que todo o decorrer da igreja, sempre a igreja é composta de homens, e o homem sempre falhou e sempre quer aparecer, muitos deles querem aparecer, e desobedecem a ordem do nosso Criador, e começam a fazer coisas que... Então, como... Vamos no início, primeiro, aonde nasceu a heresia? E quais as consequências que isto trouxe para a igreja, para o povo que está caminhando em direção à eternidade? Então, a primeira heresia que nós podemos classificar assim, uma consequência drástica, que desde aquele tempo trouxe, vem caminhando até os dias de hoje, que traz consequência na vida espiritual, começou lá no Éden. E diz assim, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 1, diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo. E o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Então aqui nasce a primeira heresia que nós conhecemos no meio entre os homens, foi esta aqui. Por que que é heresia? No versículo 2 já explica a própria resposta de Eva, a resposta da mulher. Ela esclarece que não é aquilo que a serpente torceu ali no início. Porque olha, enquanto Deus falou que de toda árvore poderia comer, mas da árvore que estava no meio do jardim, dessa não comesse para que não morresse. E a serpente induz a mulher a errar, porque diz assim: ora, a serpente era a mais astuta que tinha, que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim?
e foi o contrário. Qual a resposta? Aí a mulher responde exatamente o que Deus tinha dito para ela. Ali aquela família estava representando a igreja de Deus. Diz assim: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morra. Então, a Eva, nesses 2 versículos, ela fala exatamente o que Deus disse para eles. E aí entra a segunda parte da grande astúcia de Satanás, que estava ali figurado naquela serpente. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Então, neste segundo ato da serpente, no versículo 4, ela desmente a Deus que não vai morrer. Se Deus falou que morreria, que por certo morreria, ela disse que não morreria. Aí ele completa no versículo 5, diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então aqui completa, ela joga ali, porque qual homem que não queria ser igual a Deus? Eu acredito que todos. E ali, quando a serpente dá esta sugestão, desperta uma curiosidade naquela mulher, e ela vai, toma do fruto e come, e também leva ao marido. Mas daí por diante, quando houve esta desobediência através desta heresia que alguém levou ali no meio daquela igreja, que no caso representado pela esposa de Adão, abriu-se uma curiosidade. Agora nós perguntamos a nós mesmos: o que isto implica hoje na igreja? Como nascem as heresias no meio da igreja? É quando alguém pega a palavra de Deus e torce da mesma forma que a serpente fez. E lá no Apocalipse está muito claro, que diz claramente que para que não acrescenta e nem diminua as palavras da profecia deste livro. E hoje nós temos contemplado pessoas mudando a palavra de Deus no inteiro, em um modo geral. E nós vamos aprender hoje, nesta palestra, como desviar deste mal tão terrível que leva o homem à condenação. Então, ao longo desta conversa, desta meditação no que a palavra tem trazido para nós vamos aprender, porque nós cremos, quem está instruindo as nossas vidas é o Espírito Santo, porque o próprio Filho de Deus deixou para que ele assim nos administrasse a nossa vida, principalmente a vida espiritual. E o versículo 6, ainda do mesmo capítulo 3 de Gênesis, diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido. E ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, ali
é o refúgio, e depois disto o homem começa a fugir, porque Deus todas as tardes vinha ali ter uma conversa com aquela família, e, e Deus chega até Adão e pergunta a ele, porque a responsabilidade era dele. Ele que era o cabeça da casa que Deus tinha colocado ali naquele jardim, e ele aí começa a transferir a sua culpa, que é exatamente a ação do homem. Quando alguém erra, eu fiz isso porque fulano fez isto. Eu fiz isso porque isso. E Adão foi tão infeliz na sua justificativa que ele, assim como Satanás chamou Deus de mentiroso, Adão colocou a culpa em Deus, porque a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Mas ele não podia falar não, rejeitar. Então trouxe esta consequência do afastamento do homem para com Deus desde esta época. Nasceu tudo em cima de uma heresia que a própria serpente elaborou ali no meio daquela família. Então, nós presenciamos aqui que Deus tinha avisado para que não tocasse, para que não comesse daquele fruto. E Gálatas 5:20 diz algo muito importante, porque traz ali a heresia e mostra o casamento que ela faz do monte de pecado que induz juntamente com a heresia. E daquele pecado que aquela família lá do Éden cometeu, a desobediência ao Criador, nós podemos ver claramente que a partir dali, que o homem, para comer, precisava de derramar suor, que foi uma sentença que Deus deu. A mulher, para ter filho, ia ter dores de parto. E outro detalhe interessante, que hoje, me desculpa, as mulheres, no modo geral, que ali também foi quando Deus deu a sentença à mulher que ela fosse sujeito ao marido, ao homem, no caso. Por que na Bíblia nós vemos que não tem consagração de pastoras? A gente não vamos encontrar em lugar nenhum da palavra de Deus, e já pude contemplar que teve muitos que acham que os escritores da Bíblia eram machistas. Não, foi uma ordenança de Deus a partir deste pecado que cometeram lá no Éden, que a mulher tanto seria perseguida pela serpente, quanto sujeita ao marido. O marido seria o cabeça da casa, e dali por diante não adianta ninguém querer mudar, porque é uma ordenança de Deus. Está muito claro por que não, a Bíblia não coloca a mulher como pastora de igreja, porque ela não pode liderar, porque a primeira atitude que a mulher toma foi para trazer esta consequência tão grave à humanidade. Então, só para que nós possamos estar nos guiando em cima disso, o grande casamento da heresia, ela vem junto com a feitiçaria, com a impureza. Então diz o seguinte: impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, impureza, porfia e a heresia, invejas, homicídios, bebedice e glutonaria, iras, pelejas, dissensões,
e tantas outras práticas. Então nós tomamos aqui um detalhe, por exemplo, a lascívia. O que vem a ser a lascívia? É a sensualidade, que tanto o homem quanto a mulher, eles usam esta prática e traz uma competição entre as pessoas. Então a lascívia vem a ser isto. E a emulação, aqueles que se excedem todas as suas ações, isto é tido como a emulação, e tudo isto está casado com a heresia. Agora, como saber o que a heresia implica? Ali no Gênesis já explicou muito bem, porque trouxe a consequência, e nós vamos até meditar aqui, dando sequência à leitura do Gênesis 3, que diz: então foram abertos os olhos e descobriram que estava nus. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, e entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então, a grande descoberta que ele ganhou foi descobrir que andava nu. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então ele começa a transferir a sua culpa, que é a ação principal do homem. Quando erra, ele começa a querer se justificar e colocar culpa no outro. E a mulher, então, vem a sequência dizendo: e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então Deus disse à serpente: por que fizeste isto? Maldita serás mais que todas as bestas, mais que todas as alimárias do campo. Sobre o teu ventre andarás e do pó comerás todos os dias da tua vida. Então ganhou a sentença, a serpente. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente está esta ferirá o calcanhar, e tu ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, e a tua dor, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então aqui foi quando, nessa sentença, a mulher perdeu o direito de querer exercer autoridade sobre o homem, sobre o marido. E Adão disse: porque deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comereis dela, maldita é a terra, por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E espinhos e cardos também te produzirás,
e comerás a erva do campo, e no suor do teu rosto comereis o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, aqui foi a consequência que teve. Aqui nasceu a primeira morte, por causa da desobediência, e tudo isso em consequência de uma heresia. Agora, o que é heresia? É acrescentar ou tirar o valor da verdadeira palavra. E hoje nós podemos contemplar isto com uma grande frequência, de homens fazendo isso, da sua própria interpretação ao texto, não quer nem saber se o Espírito Santo está pronto para esclarecer segredos, e vai tomando atitude por conta própria, dando as suas interpretações e errando e fazendo uma igreja pecar e caminhar em favor da sua condenação. Agora vem uma pergunta, mais uma pergunta. O que é heresia, nós já explicamos, o que é aquilo que todo mundo acrescenta na palavra de Deus e que tira da palavra de Deus, substituindo por dogmas, muitas das vezes. Então, o que fazer para combater a heresia? Primeiro, nós temos que conhecer a palavra. Nós vamos ter contato com alguns versículos que o conselho do próprio Senhor Jesus, orientação dos apóstolos também, tem vários. Então, nós aprendemos a combater. E vamos, então, a este primeiro conselho que foi dado no livro de João, capítulo 5, versículo 39, que diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Então, nós não precisamos de revelagem nenhuma, nós não precisamos de nada sendo acrescentado, porque a própria palavra de Deus é suficiente para nos levar de volta à eternidade. A própria palavra é bem clara aqui nesse texto. Então, João, capítulo 5, versículo 39, diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Então, a palavra que o apóstolo João escreveu, que foi o próprio Senhor falando através do Espírito Santo para deixar esse ensinamento para nossas vidas. E agora vamos ter o exemplo de Atos dos Apóstolos 17:11, que diz assim: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Então, aqui está como desviar das heresias. Alguém, por exemplo, estamos participando de uma escola bíblica. Ali alguém falou alguma coisa que não tem base na palavra, não foi ditado pelo Espírito Santo para que aquilo servisse. Alguém acrescentou alguma coisa. Então, vamos seguir o conselho de João e o conselho do apóstolo Paulo. Por exemplo, o apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Tessalonicenses, diz claramente: examinai tudo e retei o que é bom. Então, Tessalonicenses 5, versos 21, o apóstolo Paulo deixa bem claro isto. Então, se alguém falou alguma coisa, pode ter até uma aparência espiritual, mas aquilo me deixou alguma dúvida. Então, vamos
fazer o que João falou, examinar as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim, quer dizer, do próprio Senhor. Agora vamos ter um exemplo do Atos dos Apóstolos 17:11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Por quê? Aqueles tessalônicos escutavam a palavra, deixava, acreditava e não ia conferir. Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Então, eles iam tirar dúvida. Então, é aquilo que nós acabamos de falar agora. Se alguém está participando de uma escola, de um estudo bíblico, e alguém colocou ali uma ideia dele própria, que vem a ser, muitas das vezes, um dogma, aquilo que é pensamento de homem, que não é aquilo que a palavra quer nos dizer, então nós não devemos considerar aquele ensinamento. E eu, por exemplo, tenho feito isso com uma grande frequência e algumas vezes traz até um certo choque de discordância. Mas, então, aí alguém, por exemplo, mas em uma igreja que já não tem mais jeito, só vive em cima de heresia. O conselho está lá no Apocalipse, sai dela, povo meu. Enquanto o arrebatamento. Ah, mas está difícil porque todo lugar tem heresia. Então vamos congregar com a nossa família. Aonde tem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Ele está presente. Então não temos necessidade de ser sujeito a uma placa de uma denominação, porque acha que ali vai nos levar à salvação. Não, vai nos levar à condenação, porque está ensinando o caminho errado. Romanos 8:27 diz o seguinte: e aquele que examina o coração sabe a intenção do Espírito, e é que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, alguém, é o que nós estamos fazendo. É o nosso pensamento hoje. Nós temos orado com uma certa frequência, pedindo para que o próprio Senhor, através do Espírito Santo, possa estar abrindo os olhos das pessoas que estão ali nesses meios, até com boas intenções de estar servindo a Deus, mas estão sendo apenas escravizados. Escravizados e enganados. Porque aquele que está impondo heresias e junto com a heresia tem um número bem grande de ações que vai condenar. Então, vamos repetir, Romanos 8:27. Aqueles que examinam o coração sabe a intenção do Espírito. E é que, segundo Deus, intercede pelos santos. É o que nós estamos fazendo, e o conselho que também dou para todos aqueles que estão imbuídos dentro de uma denominação, e muitas das vezes pensando que estão seguindo a Deus e não estão. O próprio Senhor falou que quando um cego guia outro cego, ambos caem no barranco ou no buraco. Aqui está o motivo da nossa preocupação. Eu, por exemplo, me preocupo muito com a igreja. Porque será que nós estamos caminhando há tantos anos, estamos caminhando para o lugar errado? Então vamos examinar as intenções. Mas como saber isto? Examinando, seguindo o conselho de João, examinando as Escrituras. E agora, 2 Coríntios
13, 5, diz assim: examinai vós a vós mesmo, se permaneceis na fé. Até quando esses ensinamentos estão nos conservando a fé, que é o dom principal para alcançarmos graça do Senhor? Provai vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós. Quantas vezes já tive o privilégio de passar várias palestras em reunião de varões e até para a igreja, e ali tantos confessam: mas eu não consigo entender, eu leio a Bíblia e não consigo entender. Olha, a Bíblia é para ser entendida espiritualmente. Quando nós levamos para o lado carnal, para o lado material, nós vamos ficar confusos. Porque o Espírito Santo não está nesse negócio quando as coisas passam a ser material, quando passa a ser carnal. O Espírito Santo foge disso. Aí vem o restante: mesmo se Cristo está em vós. Então é uma análise que nós podemos estar fazendo, e nós, será? O que eu tenho alcançado até hoje no meu nível espiritual? Eu alcancei algum crescimento? Eu estou trilhando para a estatura de um varão perfeito? Então, isto são perguntas que nós vamos fazer a nós mesmos. O próprio Jesus disse que nós não podemos julgar aquele que está o nosso semelhante, mas podemos julgar a nós mesmos. Se já não é reprovado. Então, poxa, será que eu perdi esse tempo todo de caminhada e o meu nome não está escrito no livro da vida? Então, isto é uma análise que nós devemos fazer, medindo nós mesmos como está o nosso nível espiritual. O que nós temos que fazer? Vamos voltar lá em João 5:39, examinando as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Então, é o conselho principal. Então, hoje está muito fácil, por exemplo, uma palavra que alguém falou, eu não tenho alguém que possa me instruir. Vamos tirar proveito da ciência que tem se multiplicado hoje. Vai lá, todo mundo tem um celular, faz uma pesquisa no Google, o que significa aquela palavra, de onde saiu aquela palavra. Tudo isso nós podemos descobrir facilmente. Porque a rede social leva à condenação quando é mal usada, mas quando bem usada, ela nos traz muitas informações que é benéfica para a nossa vida, tanto para a nossa vida terrena quanto para a nossa vida espiritual. Eu, quantas vezes, quando preparando estudos para levar para a igreja, palavras que eu tinha um pouco de dúvida, eu ia buscar no dicionário português. Porque muitas das vezes nós não sabemos qual o sentido que tem aquela palavra. E quando nós descobrimos o sentido, facilita muito para a gente. Então, esta é uma preocupação que nós, como igreja, temos dos santos. Romanos 8:27 manda que nós fazemos uma reflexão daquilo que está saindo de alguém. Qual o nível de sinceridade que aquilo tem? Qual o nível de honestidade que aquilo tem? Então, nós vamos encerrando esta conversa por aqui e
pedindo a Deus que possa estar levando aos corações daqueles que estão confusos, não sabem, muitas das vezes, que caminho tomar. Uma coisa que eu quero deixar bem claro: denominação nenhuma salva ninguém. O único que salva, que trouxe salvação para nós, foi o Filho de Deus, porque Ele pagou o preço dos nossos pecados por amor às nossas vidas. A maioria daqueles líderes denominacionais, eles estão interessados na lã, estão interessados na carne da ovelha, no leite, mas não estão dando a mínima para a sua vida, para a sua alma. Porque alma e vida são sinônimos, é a mesma coisa. E vamos glorificar o Senhor por este grande privilégio de estarmos aqui tratando deste assunto tão importante para a nossa caminhada espiritual. Senhor Deus, nós te adoramos por mais este grande privilégio de meditar na tua palavra e alcançar entendimento. E por isso nós te adoramos, porque tu é maravilhoso, tu é bom, tu é o único que teve o verdadeiro amor para com as nossas vidas. Por isso te exaltamos no nome de Jesus. Amém. E só para refletirmos, nós precisamos cuidar da nossa própria salvação, porque a salvação ela é individual. O pai não pode salvar o filho não pode salvar o pai, o marido não pode salvar a esposa não pode salvar o esposo. A única coisa que nós podemos fazer é orar um pelo outro. Amém? Glória seja dado ao nome do Senhor.